da Paola. Que Deus continue lhe abençoando, viu? A nossa líder aí da JNI, da Juventude, né? Nazarena Internacional, para quem nos visita. JNI é Juventude Nazarena Internacional, nossa líder de jovens. E que Deus possa fazer com que todo esse conhecimento que você adquiriu lá, Paola, você possa colocar aqui em prática na igreja local. Amém? Irmãos, eu queria nesse momento agora pedir que você abra a sua Bíblia. Em Tiago 2,17, nós teremos agora uma continuidade, né, do nosso momento de louvor e de adoração ao Senhor. E eu queria trazer uma pequena reflexão sobre Tiago 2,17. Vamos fazer o seguinte, vamos vir do 14. Vamos começar do 14. A minha versão aqui é a NVI, tá? Fé e obras. Tiago 2, eu vou ler do 14 ao 17. Amém? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Amém? Um momento agora onde a igreja traz, né, ao altar do Senhor os seus dízimos, as suas ofertas. E eu queria, através desse versículo, e hoje como é um culto missionário, eu queria que você entendesse, né, que a nossa confiança no Senhor, né, nós que confiamos no Senhor, entendemos que a provisão vem do Senhor, o nosso trabalho, o suor das nossas mãos, é o Senhor que nos abençoa. Nós precisamos entender que precisamos ter ações concretas. E as obras, né, que fala aqui em Tiago 2,17, ela também é manifesta quando você abençoa a vida de alguém, você traz um alimento, você devolve ao Senhor um pouco daquilo que Ele tem te dado, do muito que Ele tem te dado, e você materializa isso através de ofertas e de mantimentos. E hoje é um culto de missões, nós temos aqui à frente uma cesta muito bonita, vocês estão vendo essa cesta aqui? Que cesta bonita! E através das ofertas dos irmãos, nós estamos materializando a nossa fé. Amém? Aqui, ó, uma família vai ser abençoada com Nescau, cremogema, amém? Feijão, arroz, flocão. E temos bastante alimentos ali atrás também, glória a Deus pela igreja. Tá? Esses alimentos eles estão sendo consagrados ao Senhor. Nós temos agradecido a Deus, né, a fidelidade dos irmãos, das irmãs que têm ofertado para missões da nossa igreja, e através dessa oferta você está materializando a sua fé. Você está dizendo ao Senhor obrigado, obrigado Deus pelo sustento, e que bom que eu posso abençoar outras vidas. O ministério, as missões nazarenas internacionais, né, hoje é um culto de missões, ela trabalha com os dois braços ali, né, com a palavra, né, onde você dá o alimento espiritual, onde você comunica do Evangelho, né, para a salvação, para a vida eterna, mas também um outro braço da MNI, que eu gosto de falar, é o braço da compaixão. E esses dois braços, eles têm que caminhar juntos. Não adianta nada eu só ficar em obras se eu não tiver fé. E não adianta nada eu falar que tenho fé se eu não manifesto através de obras. Então é muito importante que a igreja tenha essa visão, que você tenha essa visão, que você, através dos seus proventos, da sua renda, você pode ser um abençoador de vidas. Amém? Eu queria te convidar agora, nesse momento, a se colocar de pé. Nós estaremos orando por esses alimentos, agradecendo ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã que ofertou. Nós temos aí na projeção a chave Pix da nossa igreja, tá bom? Para você estar dizimando, um compromisso dos membros da igreja. Se você nos visita, você fique à vontade também para ofertar, enfim. E nós teremos aqui a salva, onde você coloca dízimos e ofertas locais, regulares, perdão, da igreja. E nessa caixinha aqui com a nossa irmã Ana, o recurso que você quer ofertar especificamente para missões. Então, se você quer ofertar algum recurso para missões, que pode ser para abençoar o ministério, abençoar o envio, abençoar a questão de mantimento, você saia do seu lugar e possa colocar aqui. Amém?
Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado porque nesse momento, Pai, nós ainda te adoramos, nós exaltamos o teu nome, nós glorificamos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, nada temos falta. Obrigado, Senhor, pelos alimentos que aqui foram entregues. Ó Senhor, como eu sou grato, Senhor, por cada vida, por cada homem, por cada mulher, por cada jovem, por cada adolescente, por cada criança, Senhor, que entende, Pai, que esse momento de ofertório ele é tão importante, aonde, Pai, nós devolvemos um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelos alimentos. Pai, que eles possam estar abençoando famílias da nossa igreja, ou também, Pai, famílias que precisam, Pai, desse suporte, desses alimentos, Pai, que o Senhor esteja consagrando, abençoando as dispensas daqueles que ofertaram e de igual forma também, Pai, abençoando as dispensas daqueles que necessitam, Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque sabemos que a nossa confiança nós podemos depositar em Ti. E obrigado, Senhor Jesus, por os irmãos, pelas irmãs que têm ofertado, que têm dizimado na Tua igreja, Pai. Recebe, Senhor, essa adoração que fazemos a Ti, Pai, essa confiança que demonstramos a Ti, Senhor. E que o Senhor possa estar também abençoando aquele irmão, aquela irmã, que porventura não pode participar nessa noite. O Senhor sabe, o Senhor sonda, o Senhor sabe das necessidades. E que o Senhor, Pai, o Todo-Poderoso, possa estar agindo nessa noite, para que nessa semana, essa pessoa venha ter as suas provisões restauradas, possa ter uma porta de emprego oferecida, para que o Teu nome seja exaltado mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Amém. Antes de eu chamar o pastor Estevão, que vai trazer a mensagem, eu lembrei aqui, eu me encontrava na EMA São Paulo, né? A Escola de Missões para Adolescentes. Nós temos a EMA Rio, temos a EMA São Paulo, e me mandaram a mensagem aqui, eu tinha esquecido, né? Que nós começamos aí um levantamento de um valor para o reparo da nossa frente aqui, da nossa igreja, não é isso? O telheiro, né? O telhado aqui da frente, né? Que nós alugamos esse espaço, pela fé nós estaremos comprando em nome de Jesus, mas nós precisamos fazer a reforma ali daquela área inicial, né? Do telhado ali. E o valor que foi estimado foi um valor de R$25.000. Nós já conseguimos, até onde eu soube, um valor bem elevado de ofertas. Então, glória a Deus por cada um que já tem ofertado. Mas se você ainda sentiu o desejo no coração de estar contribuindo, é para material e para mão de obra, né? A igreja já está entrando com um valor bem elevado também. E é isso. Então, você também pode usar a chave Pix. Se você quiser dar qualquer valor, né? Se você quiser ofertar para essa obra aqui da igreja, é só você colocar lá na chave Pix, discriminado, né? Reforma do telhado, reforma do telheiro ou telhado, enfim, tá bom? Que Deus abençoe, pastor Estevão. Som. Paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Juízes. Juízes capítulo 7. Você tem motivos para agradecer a Deus nessa noite? Tem não, desse jeito não tem não. Você tem motivos realmente para agradecer a Deus nessa noite? Glória a Deus por isso. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Se estamos aqui, é pela misericórdia dele. Se vamos ouvir a palavra dele, é pela misericórdia dele. Se estamos num país livre, é pela misericórdia dele. Quantos países queriam
ouvir o que nós vamos ouvir? Quantos países queriam ter a oportunidade de você ter no seu colo a Bíblia? Levanta sua Bíblia. Você, seu celular, seu smartphone, a sua Bíblia. Você sabia que muitos países não têm essa oportunidade? Pode baixar. E nós somos um povo bem-aventurado, porque a palavra de Deus se encontra em nossas vidas. Então nós temos muitos e muitos motivos para agradecer a Deus. Alguns têm motivo para agradecer porque estão completando mais uma primavera. Crente bom passa o aniversário onde? Na casa do Senhor, não é isso, meu irmão? Glória a Deus por isso. Vamos ler a palavra de Deus. Juízes, capítulo 7. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Diz assim a palavra de Deus. Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava a norte deles, no vale perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Feche os seus olhos. Senhor, te louvamos, te glorificamos, porque a sua palavra é boa. A sua palavra, ela nos faz repensar a nossa vida. A sua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. A sua palavra, ela é luz para os nossos caminhos. Como pode o jovem purificar o seu caminho? É através das suas escrituras, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que nós temos hoje, de mais uma vez ouvir da sua palavra. Assim nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quem quer ouvir a voz do Senhor? Você não veio para ouvir aquilo que você deseja, não é isso? Você veio para ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer falar com você nesta noite. Nós não somos filhos mimados, não é isso? O filho mimado, ele só quer ouvir do seu pai aquilo que ele deseja, aquilo que faz bem para ele. Nós somos filhos de Deus, um Deus que corrige quando precisa de correção, um Deus que ampara quando precisa de amparo, um Deus que consola quando precisa de consolação. Vamos iniciar vendo algumas imagens aí que eu separei e pedi para a mídia poder estar ajudando a gente. Pode projetar, por favor. Para quem não sabe, meus irmãos, eu sou carioca, pelo jeito de falar, né? Mas eu morei por 6 anos em Manaus, esse lugar que vocês estão vendo aí, ó. E lá, se eu não falasse, eu passava por um manauara tranquilo. O pessoal olhava assim, é índio, esse menino é um indígena. Passava muito tranquilo por um indígena. Quando eu começava a falar, o pessoal, mas tu não é daqui não? Pô, que é isso? O maior cara que come jaraqui, né? Que come tambaqui. Mas eu passei 6 anos lá, de 2018, eu e minha esposa Daniele, passamos de 2018 até 2023 lá em Manaus. E nós tivemos grandes oportunidades de estar levando a palavra a Deus, ter uma oportunidade transcultural, ir para outros povos, outras culturas, algo muito diferente do que é o evangelismo, do que é a missão urbana, bem diferente e muito enriquecedora. Esse evangelismo específico aí, ele está sendo na lancha Jesus a Esperança 2, uma lancha comprada através das ofertas de alabastro. Ofertas especiais que vocês dão uma vez por semestre aqui na igreja, não é isso? Essas ofertas que às vezes você pensa que não está surgindo efeito, não, isso aí não faz... Meu irmão, olha lá, aquela lancha leva a palavra para mais de 15 comunidades ribeirinhas e 8 comunidades indígenas. Através da sua oferta, a palavra está sendo semeada a indígenas, ribeirinhos, pessoas de outra nacionalidade. Não pense que você está dando oferta e fazer missão não é só ir lá e começar a evangelizar. Você pode ser um outro tipo de contribuinte também para a missão, através de ofertas e principalmente através da sua oração. Quando eu estava lá, essa foi a minha primeira ou segunda viagem lá com eles. Foi assim que eu cheguei mesmo em 2018. E quando eu cheguei lá,
Eu lembro que o líder da MNI na época era o pastor Igor, mas ele ainda não era o pastor titular da igreja. Atualmente ele é, desde 2019. Mas em 2018 não era ele. Quando esse evangelismo, essa missão iria sair, nós passaríamos sexta, sábado, domingo e voltaríamos segunda, porque era um feriadão. E eu lembro para ele que eu falei que assim, pastorzão, vai sair essa missão ou não? Faltava 2 semanas. Ele falou que assim para mim, Estevão, eu ainda não sei. Eu falei, ué, mas falta 2 semanas para começar. Eu falei, mas o que falta? Ele, não sei, daqui a pouquinho Deus vai prover e vai acontecer. Aí eu, poxa, pastor, porque eu trabalho, mas tudo bem. Faltando 7 dias, pastorzão, missão, vai ter, não vai ter? Aí ele, então, ainda não está confirmado. Eu falei, meu Deus, que prova, Jesus. Eu falei, mas pastor, porque eu preciso me programar. Faltando 3 dias, eu para ele, pastor, vai ter a missão. Ele, Estevão, deixa eu conversar com você. Senta aqui. Eu lembro que era um culto de quarta-feira. Aí eu sentei do lado dele, ele falou que assim, então, eu sei que às vezes, né, você vem com a mente que, caramba, para a gente começar a fazer alguma coisa, eu tenho que ter todo o orçamento, não é isso? Nós que somos acostumados a morar em capital, nós temos muito essa mente, né? Eu só vou começar alguma coisa quando tiver tudo planejado, quando estiver tudo pronto, quando estiver tudo ok, eu começo. E eles já estavam divulgando esse evangelismo lá na igreja, tá? Ninguém sabia que não ia ter ou poderia não ter. Já estava sendo divulgado. Eu falei, mas pastor, como é que o senhor não sabe? O negócio sai sexta-feira, hoje é quarta. Ele falou, Estevão, para sair uma missão dessa, mais ou menos 20 mil reais que custa. Nós temos 3 mil. Eu falei, não vai ter. Como é que vai ter o evangelismo? 17 mil, tem 3 mil, custa 20 mil, pastor. É muito dinheiro. Eu falei, não vai acontecer. Aí eu falei, vou aproveitar meu final de semana do feriadão, então, vou fazer uma outra coisa aqui. Meu irmão, quando foi quinta-feira à noite, ele me mandou mensagem. Ele, Galileu, prepara o violão, porque a lancha vai sair. Eu falei, meu Deus! Quando eu cheguei, eu chamei os jovens, fomos todos juntos. Muitos jovens foram nesse evangelismo, a foto mostra só alguns, mas nós fomos nesse evangelismo, e quando eu cheguei na lancha, ainda na preparação para nós partirmos, eu, pastor, e aí? Esses 17 mil? Aí ele falou que assim, Estevão, às vezes o homem quer ter tudo planejado, mas quem manda a provisão é Deus. Esses 17 mil, o que são para quem é o dono do ouro e da prata? O que são 25 mil para quem possui todas as riquezas do universo? E ele falou que assim, uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, Deus nos faz ver o invisível, nos faz escolher o imperecível e nos faz realizar aquilo que é impossível. Você pode repetir comigo? Deus nos faz ver o invisível, escolher o imperecível e fazer o impossível. Vamos iniciar a nossa palavra, então. Nós estamos diante de uma história muito, muito conhecida, que é a história de Gideão. Gideão, ele lembra um pouco... Pode passar a foto, só para a gente poder acabar de ver, que a gente ficou só na primeira, né? Irmãos, olha o luxo. Meu Deus, glória a Deus. Cama king size, ar-condicionado 24 mil BTUs. Tava uma benção. Miguel, Betina, Vitor Hugo foram, né? Eu fico imaginando o Miguel dessa cor, gente. Betina, branca. num lugar quente desse. Você imagina como que não é o clima aí? Mosquito tem? Nada. Pouca coisa. Coisas leves. King size, né? Pode passar foto. Olha a igreja, irmãos. Isso é uma igreja do Nazareno, na comunidade de Santa Isabel. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, uma igreja do Nazareno no meio do nada, irmãos. São 5 horas de lancha até chegar de Manaus para a comunidade do Rio Cuieiras, que é onde fica essa primeira igreja. E como essa, existem 13, irmãos, olha isso. É no meio do nada, irmãos. Lá tem pastor. Lá tem diaconisa, lá tem profeta, tem professor, tem obreiro. Olha o que Deus está fazendo no nosso meio, irmãos. Igreja do Nazareno. Pode passar?
Olha só, jogo de luzes perfeito, como você pode ver, um projeto feito por um arquiteto muito competente. A sonorização, meu Deus, é de chure para cima. Então a gente está ali, né? Aquele com a lanterna ali com o violão na mão sou eu. E todos os outros ali também com a lanterna tentando enxergar. A foto não está muito boa por motivos óbvios. A iluminação não estava das melhores nesse dia. E isso acontece em todas as comunidades depois das 7 horas da noite, quando não está operando as escolas. Porque quando tem as escolas, eles utilizam o grupo gerador. Mas nessa época ainda não estava. Pode passar? Olha aí, meus irmãos. Nós fizemos dessa vez um projeto com as crianças. E muitas crianças, a gente explicando quem era Jesus para elas, a gente perguntou, e aí, vocês têm vontade de seguir a Jesus? Todas sem exceção. Não, tio, eu quero seguir a Jesus, eu quero conhecer Jesus. E a gente começa a ensinar, começa a propagar no coração delas, começa a mostrar quem é Jesus. E nós levamos a palavra, leva doce, brinca de pular corda. A gente vira criança lá, irmão. A gente vira... Adulto pula corda e cabo de guerra, é uma diversão. Pode passar? Acho que é a última, né? Acabou, né? Obrigado, pode tirar. Então eu vim dessa escola aí, irmãos. Uma escola muito boa, que me ensinou bastante coisa, abre bastante a visão do reino, né, da gente, porque a gente pensa que se eu não o fizer, né? Se eu não planejar, não vai acontecer. E Deus vem mostrando para a gente que, na verdade, não é assim, não. Se Ele quiser, vai acontecer, você querendo ou não. E com Gideão, meu irmão, não foi muito diferente. Gideão, quem era Gideão? Gideão, ele era da tribo de Manassés. E na tribo de Manassés, a família de Gideão era a menor família daquela tribo. E além de ser a menor das tribos, Gideão era o menor da sua casa. O povo de Israel estava padecendo na mão dos midianitas, tinha 7 anos. Aí Deus resolve falar que assim, ó, vai acabar esse período de aflição, eu vou libertar vocês. Vou pegar alguém grande, pastor Marcelo, né? Pegar alguém alto, pegar alguém forte aqui, pegar alguém que tem noção das táticas militares. Aí Deus vem e fala, não, meu negócio é com Gideão, o menor da sua casa, da menor das famílias de Manassés. E quando o anjo do Senhor se apresenta para Gideão, como está no capítulo 6, o anjo do Senhor não é arcanjo, não é querubim, não é serafim. O anjo do Senhor, quando está com letra maiúscula, é uma teofania, explicando que o próprio Deus se apresentou para Gideão e falou que assim, Gideão, homem valente, meu Deus. Gideão, sabe o que ele estava fazendo? Estava lavrando o trigo, estava moendo o trigo. Como é que Gideão é homem valente se ele era agricultor? Como é que Gideão era um homem valente se ele era o menor da sua casa? Como Gideão era um homem valente se de todas as tribos a casa dele era a menor? Aí eu começo a lembrar de alguns chamados. E todos os chamados têm uma coisa em comum. Quando Deus chega para Mateus, Mateus está coletando impostos, está trabalhando. Quando Deus chega para Pedro, Pedro está pescando, Pedro está trabalhando. Quando Deus chega para Davi, Davi estava onde? Estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Davi era preparado para reinar sobre Israel? Pedro já estava preparado para ser a rocha? Estava preparado? Mateus estava preparado para morrer e para espalhar o evangelho e para escrever o evangelho de Cristo? Não. Mas todos estavam fazendo uma coisa, todos estavam trabalhando. Deus até escolhe os despreparados, mas Ele não escolhe os desocupados. Você que vem para a casa do Senhor, você falou que veio para ouvir o que Deus tinha para você, não foi? Você concordou comigo lá no início, não foi? Amém? Todos aqui, amém? Glória a Deus. Você que vem para a igreja, meu irmão, há 5 anos, 3 anos, 6 meses e não trabalha em nenhum ministério, misericórdia.
Como é que Deus vai te mostrar o chamado se você está o tempo inteiro desocupado? Quando Deus chega para Gideão, está lá Gideão moendo trigo. Quando chega para Pedro, está Pedro lançando a rede. Quando chega para Mateus, está Mateus fazendo as contas. Quando chega para Davi, está Davi pastoreando as ovelhas. Nenhum era preparado. Nenhum era preparado, mas também nenhum era desocupado. Deus está te chamando hoje para você começar na obra dele, amém? Deus está te chamando hoje para você escolher um ministério. Estevão, mas eu não tenho um talento. Meu irmão, começa a trabalhar que Deus vai te revelar o que você tem que fazer. Mas se mexe, você não pode ficar parado. Cristão é para seguir em frente. Por quê? Porque eu estou militando. Nós somos a igreja que milita contra as hostes espirituais da maldade. Nós estamos esperando um rei que breve vem, meu irmão. Não existe isso de cristão parado. De cristão no ano sabático. Ano passado eu brinquei com isso, né? Com os meus amigos. Eu falei, irmãos, eu trabalhei bastante. 6 anos em Manaus, como eu trabalhei, eu e minha esposa, meu Deus. Eu falei para Deus, eu não vou tirar aqui uns 2 anos aqui de um jubileu. Mas claro que é brincadeira, né? Mas você, na casa do Senhor, eu tenho, sei lá, alguns meses, né? Quase um ano aqui. Você vê que a minha esposa, meu Deus, com a barriga imensa. A minha filha deve ficar, mas por que está cantando tanto assim esse pessoal aqui de fora? Mas está ela cantando, está fazendo as coisas. Você já às vezes tem 5 anos, 10 anos na igreja, meu irmão, como que você não pode fazer nada? A igreja está cheia de atividades. Missões não é só transcultural não, tá? É indígena não. Começa aqui, ó. Igreja do Nazareno, primeira igreja do Nazareno do Recreio. Quer começar a fazer missão? Começa aqui dentro, ó. Começa limpando o chão, irmão. Meu Deus, é forte, não é isso, né? Começa fazendo alguma coisa, está vendo alguma coisa fora do lugar? Ajuda. Está precisando de gente na mídia, Paola? Meu Deus! Está precisando de gente na JNI te ajudando? Pastor Fábio, está precisando de gente no louvor? Amém? Amém não, pastor? Pastor, calma aí, devagar. Mas, irmãos, ministério tem muito aqui na igreja, hein? Vamos lá, Gideão. Gideão está ocupado. E é muito interessante, porque todos esses que eu citei para você, Pedro, Mateus, Davi, Gideão, nenhum, irmãos, estava preparado para poder começar a fazer as suas funções, nenhum deles. E Deus, quando chega, eu lembro quando Deus vai escolher Davi, é muito interessante, porque Samuel, o profeta de Deus, vai na casa de Jessé e Deus fala, vai lá, que hoje eu vou ungir o rei de Israel. Chega o filho mais alto, mais bonito, o primogênito. O que Samuel faz? É ele. E Deus, não é nada. Não é ele, não. Aí não é Deus. Caramba, mas ele tem cara de rei, tem jeito de rei, fala como rei, mas não é ele. Chega o segundo. Não, esse sim. Esse era mais bonito do que o primeiro, mais forte, mais alto. Não, deve ser esse. Deus também não é esse, não. Passam todos os filhos. Aí Samuel e Jessé, não tem mais nenhum? Tem um pequenininho, o mais moço, o ruivo, franzino, que está cuidando do rebanho. Vou chamar ele. Chamam Davi. Quando chega Davi, imagina Samuel. Meu Deus, esse que é o rei. Está magrinho, está precisando, né, ficar forte. Aí Deus vai e fala que assim, Samuel, você não vê como eu vejo. Você vê o exterior, mas eu vejo o interior. É por isso que Deus chega para Gideão e fala que assim, Gideão, valente, podem te julgar pelo seu passado e pelo seu presente, mas quem sabe o seu futuro é Deus. Quem sabe a potência na mão de Deus que você vai se tornar é Deus. É por isso que Deus te escolheu, porque Ele sabe que você na mão dEle, na brecha dEle, você vai fazer grandes coisas para o Senhor. Deus não te tirou de onde você estava à toa. Deus te colocou em um lugar para você poder voltar e evangelizar, falar da palavra dEle, levar mais pessoas para o evangelho dEle. Não existe cristão que não é missionário. Estevão, esse é meu chamado?
Missões não é chamado, missões é mandamento, missões é ordem, é ide. E de quem? Pastor Antenógenes? Pastor Estevão? Pastor Fábio? Não, é ide toda a igreja e pregai o evangelho pelos 4 cantos da terra e acabou. Não tem isso de chamado. Mas eu vou ter que ir nos indígenas? Não, irmãos, aí é outra coisa. Eu vou ter que ficar integral, largar meu trabalho? Não confunda. Existem missionários que são integrais. Existem missionários que vão apoiar, vão orar, vão estar junto, vão organizar. Pastor Marcelo, meu Deus, Pastor Marcelo foi lá na EMA. Irmãos, às vezes nem vão ver ele, mas ele organizou um monte de coisa, fez planejamento, ajudou daqui, ajudou dali, e às vezes ajuda no anonimato. Às vezes não vai no prático, né? Eles vão para o prático e muitas vezes o pastor Marcelo não vai. Mas evangelismo é isso. Ajudou em diversas outras coisas. Quando Gideão é chamado de valente pelo Senhor, Gideão se acovarda, irmãos. Gideão fala que assim, mas eu, Deus? Mas logo eu sou o menor da minha casa. Mas Gideão, o negócio é contigo. Mas Deus, eu sou o menor da minha família. Mas a minha família é a menor de todas. Mas Gideão, o negócio é contigo. Mas Deus, eu não posso. Irmãos, eu acho que Deus mostra na sua palavra que Ele tem um prazer quando Ele escuta alguém falar que assim, não, mas eu não posso. Porque Ele vem e fala que assim, você não pode, mas eu posso. Quando alguém fala que assim, eu não consigo fazer, aí Deus fala, você não consegue, mas eu faço. Mas Deus, eu não tenho recursos, mas eu sou o dono do ouro e da prata. Mas Deus, eu não vejo, mas eu sou aquele que enxerga com os olhos como chama de fogo. Mas eu não sei, mas eu sou onisciente, onipotente, onipresente. O que você precisar, quem garante é Deus. O chamado de Deus para a sua vida não é pela sua capacidade, porque Deus não conta com a sua capacidade, mas Ele vai te capacitar no meio do caminho. O que você precisa fazer? Crer. Você precisa crer que Deus pode fazer isso na sua vida. Irmãos, essa passagem, Gideão, quando o anjo do Senhor começa a falar para ele, algumas coisas muito interessantes vão acontecer, porque Gideão já estava com medo. Além de Gideão estar com medo, Deus fala que assim, Gideão, não, Deus, agora eu estou convencido, eu vou lá diante do povo. Quantos soldados tem? 32 mil. Meu Deus, 32 mil é muita gente, que contingente maravilhoso. Contra quantos? 135 mil. Meu irmão, que matemática é essa? É 1 para 4, sabia disso? A cada um israelita tinham 4 midianitas. Que matemática é essa? Imagina Gideão chegando para assumir aquela vanguarda, assumir aquele exército, mas qual que é a minha vantagem? A minha vantagem é 1 para 4. Mas Deus, como pode um negócio desse? Eu já estou em tremenda desvantagem. O que Deus fala? Ainda tem muita gente, Gideão. Mas como que eu posso fazer se só tem 1 para 4? Mas ainda tem muita gente. Porque o povo de Israel pode chegar e falar que assim, ó, minha mão me livrou. É por isso que Deus te escolheu, meu irmão. Porque você não tinha nada para oferecer para o reino. Mas a boa mão do Senhor olhou para você e falou, ela não pode, ele não pode, mas eu posso. Quando Deus chega para Gideão, ele fala, Gideão, tem muita gente. Pode falar que assim, ó, os covardes e os medrosos podem voltar. Crente pode ter medo? Pode ter medo? Pode ter medo, né? Ter medo é do ser humano, né? Faz parte do nosso sistema. Você pode ter medo. O que você não pode é se acovardar. Por quê? Eu imagino que quando Gideão falou que assim, ó, os covardes e medrosos podem voltar. Voltaram 22 mil homens, ficaram 10 mil. Eu tenho certeza que esses 10 mil que ficaram estavam com muito medo. Mas ainda assim ele falou, eu estou com medo, mas Deus falou que vai dar certo, eu vou acreditar e vou. Essa é a vida do cristão, irmão. Eu estou cheio de medo de fazer isso aqui. Eu nem sei pregar, eu nem sei falar, mas Deus está falando para eu ir. Deus, eu estou me tremendo todo, a minha língua é pesada, eu não sei falar bem o português, mas se o Senhor garante, eu vou e pronto.
Porque Ele é o Deus da missão. Ele é o Deus que garante a missão. Hoje nós estamos no culto de missão. E Deus está te desafiando, está te provocando a viver uma vida através da fé. Deus está mostrando para você que não é através da sua capacidade, é através daquilo que Ele vai garantir para você. Porque se Deus mandou, confia, porque vai dar certo. Tinha 1 para 4, irmãos. Voltaram 22 mil. Ficaram 10 mil homens. Os assustados e medrosos voltaram. Desses 10 mil que ficaram, a proporção ela já muda de 1 para 13. A cada 13 midianitas tinha um israelita. O negócio estava ficando estreito para Gideão. Estava ficando difícil para Gideão. Mas Gideão, Deus, e agora? Acabou. A proporção está 1 para 13. São 10 mil contra 135 mil. O que eu vou fazer agora? Aí Deus fala o quê? Ainda tem muita gente, Gideão. Irmãos, eu fico imaginando eu na mente do Gideão, falando, não é possível, meu Deus, acho que eu estou ouvindo coisa, não é possível. Aí Deus vai e fala que assim, Gideão, fala para o povo descer as águas, aquele que botar a mão na boca, esse está aprovado. Aquele, porém, que descer para beber no rio direto, de forma displicente, pode mandar voltar. Irmãos, eu fico imaginando o Gideão lá atrás, assim, só olhando. Aí todo mundo, Deus, por favor, não bota muita gente para ir lá não. Aí vai o primeiro, vai igual um cachorro, bebe água, Gideão, meu Deus. Aí daqui a pouco, mais gente, meu Deus. Daqui a pouco mais 5 mil. Aí, meu Deus, está acabando o povo aqui. Mais 8 mil, mais 9 mil. Aí Gideão acabou para mim. Quando dá 9.700 pessoas, aí Deus fala, não, esses 300 aqui vão com você. Aí a proporção já fica de 1 para 450. Que mistério é esse, meu irmão? 1 para 450. E Gideão, mais uma vez, ele fica com medo. E Deus, ele é misericordioso com Gideão. Porque se Deus mandou você ir, confia, porque vai dar certo. Se Deus mandou você ir, confia, porque vai dar certo. Lembra da história que eu te contei aqui no início? A pessoa que mais me ensinou sobre isso foi o pastor Igor. Mais. Porque, irmãos, às vezes não tinha recurso para fazer nada. Essa eu te contei de uma história. Eu acho que eu fiz essa viagem aí algumas boas vezes. E a maioria das vezes era assim. A maioria. Quando a gente, não, vamos na lancha, Deus vai fazer milagres, já temos dinheiro. Quando tinha dinheiro, sabe o que Deus fazia? Alguém roubava o fio da igreja. Já aconteceu isso muitas vezes, não foi lá na igreja? Alguém roubava o fio, prejuízo de 12 mil, prejuízo de 8 mil, roubava o cabo, tinha que refazer quadro, refazer um monte de coisa, roubaram os instrumentos. Quando na semana da gente ir na missão, aquele homem de Deus vira para mim e fala que assim, Estevão, Deus mandou, eu vou confiar. Se ele falou que vai ter o evangelismo, vai ter o evangelismo. Irmão, não falhou uma vez. Nenhuma vez falhou. Deus levantava alguém lá dos Estados Unidos e enviava a verba. Falava que assim, não, Deus mandar esse dinheiro aqui para você em dólar. Aí já convertia, dava, pum. Daqui a pouco o pessoal do Sul mandava dinheiro para a lancha, porque a lancha, ela vive de credores, tá? Existem pessoas que ajudam. Não é tirado do dinheiro da igreja, não. São pessoas ao redor do Brasil e do mundo que mandam dinheiro por causa da lancha, para que a lancha possa viajar. Mas todas as vezes que Deus mandou aquele homem pular, o pastor Igor e outros homens de Deus, todas as vezes que eles pularam, de alguma forma, meu irmão, Deus colocou o chão para que eles pudessem pisar. De alguma forma misteriosa, quando Deus fala que assim, vai, mesmo você sem enxergar, Ele garante, porque se Ele mandou, confia, vai dar certo, meu irmão, vai dar certo. Você pode estar no pior pesadelo do mundo. Estevão, mas eu não tenho condição nenhuma. Ele é aquele que te dá a condição.
Você pode não ter jeito para nada, pode estar uma tormenta gigantesca na sua vida, mas não se esqueça que Ele é aquele que acalma o vento. Ele é aquele que fala: tempestade, aquieta-te, e a tempestade tem que se aquietar. Quando Gideão fica com medo novamente, porque a proporção, meu irmão, está muito desigual, já está 1 para 145. Deus vai falar que assim: Gideão, tu está duvidando? Vai lá no arraial dos midianitas, que eu vou te mostrar. Aí Gideão, junto com um servo, foi até o arraial bem escondido, e ele ouviu um sonho de uma das pessoas que eram soldados midianitas. Um soldado falou que assim: eu vi um pão, um pedaço de pão, rolando próximo das nossas tendas, e ele derrubava aquela tenda. E ele falou: essa pessoa com certeza é Gideão. Quando Gideão ouviu aquilo, os midianitas com um exército gigante, falando que eles tiveram um sonho, e esse sonho Gideão saía vitorioso, Gideão colocou o rosto no pó e falou que assim: verdadeiramente o Senhor nos dará a vitória. Aí eles vão para a guerra. Povo, vamos para a guerra. Qual que são as armas que são utilizadas para ir para a guerra? Qual arma que é utilizada para ir para a guerra naquela época? Espada, não é isso? Mas o quê? Flechas, arcos, cavaleiros, lanças, qualquer coisa, pedra, funda, o que tivesse. Quais foram as armas deles? A banda. Samuel. Quais foram as armas que eles utilizaram, irmãos? Uma tocha, um jarro, meu Deus, uma tocha, um jarro e uma trombeta. Quem vai para a guerra com uma trombeta, um jarro e uma tocha? Deus fala que assim: ó, Gideão, bota na sua mão esquerda a trombeta, bota na sua mão direita o jarro e coloca uma tocha. Quando você chegar lá perto do arraial dos midianitas, você se divide em 3 grupos de 100. Contra 135 mil. Se divide em 3 grupos de 100, vocês vão cercar aquele arraial dos midianitas. Quando vocês chegarem, vocês vão tocar as trombetas, vão quebrar os vasos e vão levantar as tochas. Meu irmão, que estratégia diferente é essa? E os outros 135 mil? Diz a palavra de Deus que os camelos, as posses do povo midianita, eram como a areia do mar, não dava para ver de tantas coisas que tinham naquele exército. Quando isso acontece, meus irmãos, eles descem. Cada 100 por sua parte, olhando todos para Gideão. Quando Gideão faz isso, toca a trombeta, quando ele quebra o jarro e levanta a tocha, as pessoas daquele arraial dos midianitas pensaram que eles tinham um exército gigantesco por tamanho barulho que estava fazendo. O que os midianitas começaram a fazer? Começaram a matar os amalequitas que estavam junto com eles. E os próprios midianitas iam matando os outros midianitas. Israel não precisou levantar uma espada, meus irmãos. O que é isso? Se Deus mandou, confia, porque vai dar certo. É uma guerra totalmente não convencional. É a guerra da carne contra o sangue. É uma guerra que você não precisa xingar ninguém, é uma guerra que você não precisa bater em ninguém. A nossa guerra espiritual, nós lutamos de joelho. Nós lutamos nos revestindo com a couraça da justiça, com o capacete da salvação. Nós nos revestimos com a palavra de Deus, com os pés do evangelho da paz. Deus está chamando hoje você que pensa que depende da sua mão, você que pensa que depende dos seus recursos, Deus está falando hoje para você: não depende nada de você para que a minha obra avance. Nós somos totalmente, integralmente, plenamente, completamente dependentes de Deus. Quando você fala que assim: Deus, eu não posso, eu não faço, eu não sei, meu irmão, o exército espiritual se levanta junto com você. Já que você não pode, deixa que o leão da tribo de Judá guerreie a sua peleja. Nós que somos de ministério jovem. Qual é o tema da igreja esse ano?
o ano favorável do Senhor. Você sabe o que é o ano favorável do Senhor? Era o ano, o 50º ano, onde todas as dívidas eram perdoadas. Era o jubileu. Era onde as terras que foram perdidas eram restituídas. Era um ano de perdão e descanso no Senhor. Deus está nos dando um ano favorável para lançar a semente na terra e falar que Jesus Cristo está voltando. Deus está nos dando a oportunidade esse ano de falar que assim, ei, você pecador, existe um sangue que pode perdoar todas as suas transgressões. Ei, você que pensa que não tem saída, existe saída para você sim, e a saída é o sangue do Cordeiro, o bendito sangue de Deus que tira o pecado do mundo. O ano favorável de nós, como todos os ministérios da igreja, nos levantarmos e proclamarmos o ano favorável do Senhor. JNI não é separado de MNI, que não é separado de DNI. Todos somos um em Cristo. Somos todos membros cuja cabeça é Cristo. Eu lembro perfeitamente, para eu poder finalizar essa mensagem, do que aconteceu no último acampamento de jovens que teve lá em Manaus. Nós fizemos uma comoção entre todos os ministérios. Nós pegamos o Ministério dos Homens, falamos aqui assim, ó, o que a gente vai fazer para esse ano a gente espalhar a palavra de Deus. Aí as mulheres chegaram e falaram que assim, não, a gente pode ajudar dessa forma, dessa forma e dessa forma. Aí os homens chegaram, o líder dos homens chegou para mim e falou que assim, que era o líder dos jovens, falou que assim, ó, vamos botar um futebol, mas é um futebol com propósito. Vai ter palavra. Para poder jogar, tinha regra, tá, irmão? Para poder jogar o mês inteiro, tinha que ir uma vez pelo menos no culto. E tinha chamada. Era um futebol com propósito. Meu irmão, quantos jovens apareceram naqueles cultos? Por causa de um futebol. Nós começamos a comover toda a igreja. Vamos atacar em cima desses jovens, eles estão sedentos da palavra de Deus. E no futebol a gente começou a falar, vai ter acampamento, vai ter acampamento, vai ter acampamento. E eles, a gente não tem dinheiro, então deixa com a gente que a gente resolve na igreja. E as mulheres, deixa que eu faço sopão, a gente vem de feijoada para cá. Aos homens, não, a gente vai trabalhar, vai arrumar, vai lavar carro, mas vamos levantar todos os fundos. 13 jovens foram para o acampamento sem pagar nada. 13 jovens foram para o acampamento sem pagar nada. Quando chegou no acampamento, primeiro dia de palavra foi sobre mudar de mente, o tema do acampamento. Foi sobre não aceitar os manjares do rei. Primeiro dia do acampamento, mensagem evangelística. Segundo dia do acampamento, mensagem evangelística. Terceiro e último dia do acampamento, o pastor falou que assim, ó, estejam hoje todos em oração. Porque são 15 vidas, eram 13, mas foram mais 2. Eram 15 vidas que estavam ali sem nenhuma perspectiva de salvação, perdidos por Manaus. Quando chegou no último dia da palavra, o pastor pregou sobre novamente não aceitar, não provar, não se contaminar com os manjares do rei. E a gente todos num clamor, sem ninguém perceber, sem aqueles jovens perceberem. Quando o pastor falou que assim, ó, quem quer aceitar a Cristo? Os 15 foram lá na frente. Os 15 começaram a chorar e a gente não acreditou, porque a gente não podia, mas nós confiamos num Deus que pode. Nós não tínhamos recurso, mas nós somos filhos de um Deus que pode todas as coisas. Nós somos filhos de um Espírito Santo que Ele consola mesmo aquele que tem um coração de pedra. Nós somos um filho de um Deus que Ele está vendo que Deus chegou o ano favorável do Senhor para a igreja do Nazareno do Recreio. Chegou o ano de levarmos a palavra de Deus adiante. Chegou o ano de nós evangelizarmos nas praias, nas ruas, nos sinais. Irmão, crente bom sabe o tempo que o sinal fecha. Sabe por quê? É o tempo de evangelismo que você passa no sinal. Nós sabíamos o tempo dos sinais da maioria das avenidas. Não, esse aqui é 45 segundos. Opa, 45 segundos dá para fazer uma sketch, pastor. Jesus apedrejado, Jesus morre, daqui a pouco ele volta ressurreto. 45 segundos, você leva o evangelho para quantas pessoas?
Mas não pense que são só os jovens, não pensa que é só a MNI, não pensa que é só a DNI. Deus tem chamado a igreja inteira para um completo alterar de mente, porque chegou o ano favorável do Senhor. Chegou o ano em que cativos serão libertos, em que prisioneiros serão libertos das amarras do pecado. Você que acredita, se coloca de pé nessa noite. Se Deus mandou, confia, meu irmão. Deus mandou Gideão ir, ele foi. Se Deus mandou, confia. Pode parecer impossível. 300 homens contra 135 mil. Homens com tochas, com cântaros. Homens que nem uma espada eles precisaram desembainhar. Porque quem guerreou aquela guerra foi o Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos. Porque chegou o ano favorável do Senhor. Chegou o ano em que as pessoas irão conhecer o Evangelho através da nossa igreja. Chegou o ano, meu Deus, que nós queremos impactar o bairro do Recreio. Não por nós sermos uma igreja que possui grandes obras arquitetônicas, mas porque é uma igreja que possui boas obras de fé. Uma igreja que possui boas obras do Senhor. Podemos não ser os mais ricos, mas nós queremos levar uma palavra que é rica e poderosa para o coração dos perdidos. Podemos não ter a melhor estrutura, mas nós queremos pregar um céu que é de ruas feitas de ouro e mar de cristal. Nós podemos não ter o melhor sistema de iluminação, mas nós queremos falar de um Deus que brilha como o sol da justiça. Incendeia o nosso coração para pregoar o ano aceitável do Senhor, assim como o Senhor fez com Gideão, mesmo sem nenhuma possibilidade humana. Se o Senhor mandou, eu vou, porque se Deus mandou, eu confio, porque se Deus mandou, eu confio. Aplauda ao Senhor Jesus nessa noite, em nome de Jesus. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem Carvalho de Justiça. Diga assim: Ele nos ungiu, e Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem Carvalho de Justiça. Amém? Amém. Ô, glória. Irmãos, pedi para você se sentar um pouquinho.